Olá, pessoal. Meu nome é João Felipe, né? Sou professor de História e eu vou compartilhar com vocês aqui uma ferramenta que eu acabei encontrando, né? Porque nesse trabalho remoto, né, acabou que esse ano nós teremos que elaborar avaliações para os nossos alunos, né? Então, nós temos aqueles alunos que precisam receber avaliação no formato impresso e existem aqueles que irão fazer no formato digital, ou seja, irão fazer pelo próprio celular. Então, para eu não ter que fazer o mesmo serviço duas vezes, eu comecei a pesquisar para saber se tinha alguma forma de eu aproveitar. Por exemplo, eu fiz a minha avaliação no formato no Word, né, para poder fazer a impressão desse arquivo. Então, para eu aproveitar essa avaliação no formulário, eu comecei a pesquisar para ver se tinha alguma coisa, se tinha como eu converter o arquivo para formulário, etc. E eu acabei encontrando um vídeo, né, de um professor lá de Portugal ensinando um método que eu achei interessante. E aí eu vou gravar esse vídeo aqui para compartilhar com vocês a forma como ele ensinou, né, e acrescentar algumas coisinhas a mais que eu acho interessante que vai melhorar, que vai ajudar, pelo menos que ajuda a mim, eu acredito que possa ajudar vocês também, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Compartilhar a tela inteira, ok? Beleza. Então, o que você vai precisar fazer, tá? A primeira coisa que você tem que fazer você fez a sua avaliação lá no seu computador, digitou sua provinha no Word, tranquilo. Você vem aqui e faz o upload dessa avaliação para o Google Drive, para o seu Drive, tá? Aí você pode optar ou não por converter, ao fazer o upload desse seu arquivo já para o formato do Google Doc, né? Eu, por exemplo, a avaliação que eu vou usar aqui como exemplo, uma avaliação que eu já montei ela direto no Google Doc, não montei ela no meu computador, até porque no ano passado eu tive muito problema com questão de perder arquivo, né? Meu HD deu problema, tive que trocar o HD, aí depois eu consegui fazer uma cópia no meu pendrive, aí eu fui fazer um negócio no meu computador, acidentalmente formatei meu pendrive. Então, assim, muitos dos arquivos que eu tinha, eu acabei perdendo por conta disso, porque eu tinha uma cópia física, né, vamos dizer assim, no meu HD ou no meu pendrive, e assim houve esse problema. Então, esse ano eu já estou fazendo tudo no Google Drive, já fica tudo salvo lá, as avaliações eu já monto lá, né? Se eu precisar fazer um slide, eu já monto por lá também, né? E aí, às vezes, eu baixo se eu precisar apresentar, tal, porque a gente sabe que o PowerPoint tem recursos a mais, né? Mas eu já monto direto lá. Como é que eu faço ao fazer o upload do meu arquivo para converter o meu arquivo para o formato do Google Doc? Porque quando eu converto ele para o formato do Google Doc, ele não ocupa espaço no meu Drive, como vocês podem observar. Por exemplo, esse arquivo aqui, ó, né, que foi um slide do módulo, né, de uma reunião que nós tivemos, ele tem um tamanho de 2 MB. Mas se eu tivesse, ao fazer o upload dele, convertido para o formato de slides do próprio Google, ele não ocuparia espaço no meu Drive. Tá ok? Então, como é que eu faço? Você vem aqui na engrenagem, configurações, essa opção aqui, ó, converter upload. Então, eu já marquei. Então, todo o arquivo meu no Word, que eu faço no Word, ao fazer o upload dele para o meu Drive, ele automaticamente converte ele para o formato do Google Doc, tá? A gente sabe que, às vezes, quando a gente faz no Word, quando faz o upload no Google Doc, desconfigura tudo e vice-versa. Então, eu optei por fazer direto no Google Doc, porque do Google Doc você já tem como fazer a impressão sem precisar fazer download do arquivo para o seu computador, tá bom? Bom, aí o que você tem que fazer? Eu fiz uma pastinha que organizei meu Drive, fiz uma pastinha aqui chamada avaliações. Então eu entro nessa pastinha, tá aqui, primeiro bimestre, separei as turmas com que eu trabalho, as séries, né? Oitavo, sétimo, primeiro, segundo, terceiro, sétimo, oitavo anos, né? Então eu vou abrir aqui, por exemplo, a prova do sétimo ano. Beleza, tá aqui, avaliação do sétimo ano de história, ok? Vou abrir aqui minha avaliação. Tá aqui minha avaliação, né? E aí eu vou ensinar para vocês o seguinte, por exemplo, eu usei algumas imagens, e tem como você usar essas imagens também lá no formulário. Qual é a diferença? É que, por exemplo, no caso aqui dessas imagens, você tem que salvar ela no seu computador primeiro, porque o Google Formulário não permite você fazer Ctrl+C e Ctrl+V, tá bom? Como você pode observar, tem algumas imagens, tem essa tabela aqui. Aí essa tabela aqui, você pode transformar essa tabela
numa imagem, vou mostrar para vocês como é que faz. Na verdade, eu vou usar até uma outra prova aqui que eu acho menos complicado. Eu vou usar a própria avaliação aqui do 8º ano minha que já está aberta, para vocês terem mais ou menos uma ideia. Bom, aí o que você tem que fazer? Você vai vir aqui complementos no seu Google Doc, né? Observe que meu arquivo já está salvo, já nomeei meu arquivo, etc. Está salvo no Google, no meu Drive aqui. Você vai vir e vai instalar esse aplicativo aqui, esse complemento, melhor dizendo, chamado Doc2Form. Se você não... Como é que faz para instalar? Você vem aqui em instalar complementos, tá? Você vai vir aqui, se o seu não aparecer, como é o meu caso que já aparece, se o seu não aparecer, você vem aqui na pesquisa e digita Doc2Form, tá vendo? Beleza, aí você vai vir aqui, vai clicar aqui, deve aparecer aqui instalar, né? Ou então você clica nele e vem aqui instalar. Ele vai pedir permissão para poder criar e editar arquivos no seu Drive, né? Porque, afinal de contas, ele já vai fazer a criação do formulário para você direto no seu Google Drive, você permite. Depois, se você quiser, é só desinstalar, não tem problema nenhum, tá bom? Beleza, aí o que eu tenho que fazer agora? Depois que eu fiz a instalação, eu volto novamente em complemento, Doc2Form, Create formulário, ou seja, criar formulário. E aí, de primeiro, você vem aqui, tem algumas instruções, se você quiser clicar, tá vendo? Para você saber como é que faz, está em inglês, né? Eu não vou ler inglês porque, né, meu inglês limita-se apenas ao verbo to be, e olhe lá. Aí ele apresenta essas informações aqui no início, tá vendo? Essas informações aqui eu particularmente não uso. Por quê? Porque depois que você cria o formulário, você vai fazer agora as configurações do seu formulário. Vai botar um cabeçalho, né, imagem de cabeçalho, enfim, vai fazer todas as configurações que você julgar pertinente para o seu formulário. Então, eu não uso essas opções aqui, tá? Como é que eu faço? Eu venho aqui na questão número 1 e seleciono o enunciado da questão. Venho aqui em usar texto selecionado, que é essa opção que observe, ó, questão 1, usar texto selecionado. Eu clico aqui, tá vendo? Ele já puxa para cá o enunciado da questão número 1. Aí aqui embaixo ele apresenta a seguinte informação, tipo, ou seja, que tipo de questão é essa daqui? Eu venho aqui e seleciono se é texto, se é parágrafo, se é múltipla escolha, se é caixa de... Agora eu não sei essas duas opções aqui, o nome delas lá no formulário, eu teria que ver, porque de cabeça realmente eu não lembro não. Mas o que me interessa aqui é a múltipla escolha. Então eu venho aqui, seleciono múltipla escolha. Aí eu vou vir aqui agora nas alternativas, né, da letra A à letra D. Dou um Ctrl C, venho aqui agora, Ctrl V. Tenho que eliminar esse espaço que fica aqui embaixo, abaixo da última alternativa. Beleza. Agora eu vou adicionar o número 2. Adicionar a questão 2. Aí você repete o processo. Ok? Né? Usar texto selecionado, tal. Vem aqui tipo de questão, múltipla escolha. Copio, colo, elimino aqui o espaço da última linha. E assim sucessivamente. Você vai criando aqui questão número 3, né? Texto selecionado, que tipo que é? Múltipla escolha, vem nas alternativas. Isso aqui, gente, adianta muito o serviço da gente, porque senão eu teria que abrir essa avaliação, abrir a guia do formulário e copiar o enunciado, copiar a pergunta A, alternativa 1, alternativa 2, e copiando um por um para colar lá no formulário, tá? Feito tudo isso, né, você vai clicar em criar formulário. Agora, tem um detalhe, por exemplo, eu tenho uma questão aqui que ela tem um texto. Se eu simplesmente pegar esse texto aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, e mandar usar esse texto aqui, vai ficar um texto muito grande e não fica visualmente como é normalmente, né? Uma referência do texto aqui, uma letra menorzinha, etc. Então, eu particularmente não uso. O que eu faço? Né? Deixa eu deletar aqui. Você pode deletar a questão se você quiser também, tá vendo? Pronto. Então, o que eu faço? Eu abro o meu PowerPoint no meu computador, copio o texto aqui, ó, até onde eu quero, tá? Venho aqui no PowerPoint, venho aqui no Design, tamanho do slide, padrão 4x3, para ele ficar o mais quadradinho possível, tá? Depois eu venho aqui em inserir e inserir caixa de texto. Normalmente, quando você abre um slide novo, ele aparece já com uma caixa de texto. Então, eu deleto essa caixa de texto que já vem por padrão, vem aqui, ó, né?
Caixa de texto, já dou um Ctrl V lá, tá vendo? E aqui eu faço o ajuste, eu aumento a fonte do meu texto, ela fica bem grande, né? Que aí já facilita para o aluno também. Se ele ajusto aqui, por exemplo, a referência do texto, né? Esse texto foi tirado do livro de História do Brasil, do Boris Falco, que por coincidência eu tenho esse livro aqui em casa também. Faço aqui o ajustezinho no texto que eu preciso, ok. E agora o que eu faço? Eu venho aqui em arquivo, salvar como, só que antes de fazer isso eu vou excluir aqui para não ter que salvar duas vezes. Está aqui o meu texto, eu venho aqui em arquivo, salvar como, vou lá na pasta de imagens, né? E coloco lá, eu quero o texto 1. Texto 1. Beleza? Ou então você pode colocar o nome do texto para facilitar para você procurar o texto depois, tá? E aqui no tipo de arquivo, ele por padrão já salva esse arquivo no formato de apresentação do PowerPoint. Eu venho aqui e peço para ele salvar no formato de JPEG. Clico em salvar, ele vai perguntar quais slides você quer exportar. Todos eles, que só tem um slide mesmo, aí aparece uma informação, clico OK, beleza. Bom, aí eu já fiz tudo aqui, né? Essa questão que tem um texto aqui, eu vou adicionar só o enunciado dela, vou mostrar para vocês aqui, ó. Né? Adiciono, agora é o que? Múltipla escolha e tal, adiciono aqui as alternativas, Ctrl+C, Ctrl+V, conforme eu havia explicado para vocês aí como é que vocês podem fazer. Feito tudo isso, eu clico em criar formulário. Aí agora ele vai transformar, ele vai pegar isso aqui que eu fiz e vai criar um formulário. Aonde esse formulário fica salvo? Ele fica salvo no Google Drive, vou mostrar para vocês aqui. No caso, o que acontece? Eu já criei um com toda a minha prova completa, tá? Então, aparece 2 aqui porque eu criei 2. O nome do arquivo vai ser o nome do formulário vai ser o nome do arquivo doc que você salvou. Então, no meu caso, avaliação de história, 8º ano, tá? Então, você vai lá e você vai, ou você vem aqui e clica em ver formulário, ou você vai no seu Drive e clica lá no seu Drive para você poder ver, tá bom? Esse aqui foi o que eu acabei de criar, eu vou deletar ele porque para não dar confusão para mim. Beleza? Tá aqui o meu formulário. Com todas as questões, inclusive com as questões abertas que tem aqui, tá vendo? Quando você for inserir questão aberta, você opta pela opção texto, tá? E depois você pode fazer a configuração que você quiser. Aqui, ó, tá vendo? Que é texto de resposta curta. Não, eu acho que esse exercício aqui é um texto, vai requerer do aluno um texto maior. Aí você pode pôr em parágrafo, tá? Ou não, aí fica a seu critério, tá? Bom, tá aqui minha avaliação do 1 ao número 8, que é a quantidade de questões. Aí o que você vai fazer agora? Agora você vai fazer as configurações do seu formulário. Você vai vir aqui, eu vou personalizar ele, né? Vou colocar uma imagem de cabeçalho. Não vou usar essas imagens aqui, porque eu criei para mim uma imagem. Eu vou lá nos meus documentos, onde eu salvei. Cadê a imagem? Tá aqui. Faço o ajuste da imagem, o que eu quero. Pronto, para o meu cabeçalho. Aí aqui eu posso trocar a cor que eu quiser, tá vendo? Posso pôr uma cor mais, né, tal, aqui, assim. Beleza. Ah, eu quero saber como é que essa avaliação fica sendo visualizada no celular. Porque se você clicar aqui em visualizar, ela mostra para você no tamanho da sua tela de computador. Como é que eu faço para ver sem ter que abrir, sem ter que salvar, abrir no celular? Muito simples. Você vai no teclado do seu computador e aperta F12. Tá vendo? Apertou em F12, você vem aqui agora aperta F5. Porque ele já dá para você um tamanho mais aproximadamente do que seria, de como é que vai ficar no seu celular, por exemplo, no celular do aluno. Você pode vir aqui, por exemplo, responsivo, você pode escolher aqui, ó. Ele dá aqui, por exemplo, alguns modelos de celular para você ter mais ou menos. Galaxy S5, vou dar um exemplo aqui. Como é que ficaria, como é que seria o aluno visualizando essa avaliação, não é? No Galaxy, no celular. Deixa eu vir aqui visualizar, ó. F12, F5. Ó. Aí o aluno, seria mais ou menos assim, é assim que o aluno vai visualizar a avaliação, tá? Deixa eu voltar lá, deixa aqui. Como é que eu faço para voltar? F12 de novo. F5, se você quiser, assim, né, essa tela. Bom, agora você vai fazer seus ajustes, né? Então, por exemplo,
Eu, particularmente, quando eu crio a avaliação no formulário, eu crio uma avaliação para cada turma minha. Então, depois que eu faço a primeira avaliação, aí eu venho aqui no Google, no Drive, né? Venho aqui na minha avaliação, né? Deixa eu salvar aqui, vou botar aqui 8º, 14, né? Por quê? Eu tenho 3 8º, 14, né? Então, se eu fizer um formulário para todas as 3 turmas, eu vou ter aí mais ou menos aí umas 90 respostas, ou seja, 90 alunos fazendo. Então, para me separar do 8º, 14, do 8º, 15, do 8º, 16, dá um pouquinho de trabalho. Então, o que eu faço? Eu, né, para facilitar o meu trabalho. Eu venho aqui e peço para fazer uma cópia. Depois que eu finalizo o meu formulário todinho, tá? Finalizei tudo, já está todo configuradinho, né? Com todas as configurações que eu quero, com tudo que eu quero, eu peço para fazer uma cópia. Observem que ele, ao fazer a cópia, ele coloca aqui na frente do nome do arquivo, cópia de, aí depois é só você vir clicar com o botão direito, renomear o arquivo, e você coloca lá, 8º, 15, né? Avaliação de história, 8º, 15. E assim você vai fazendo com as suas turmas, se você tiver mais de uma turma da mesma série. Voltando para a avaliação, lembra que tem uma questão lá, que é a questão, que é essa aqui, a número 6. Vou botar aqui, ó, 6. A número 6 tem um texto. Se eu simplesmente pegar o texto e copiá-lo, e colocar, perdão, número 6 não, número 5. Número 5. Número 5, isso, olha, tá vendo? Eu já estou fazendo um negócio errado. A número 5, se eu simplesmente pegar e copiar o texto do jeito que está lá e colocar aqui, ele não fica legal. Vou mostrar para vocês aqui como é que ele fica, só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que fica o texto. Ó. Além da pergunta, que é essa aqui. Tá? Aqui o texto, etc. Ó. Não fica, visivelmente, ele não fica algo assim, não fica legal. Né? A verdade é essa, ele não fica legal. Tá vendo? Fica um texto meio, sei lá. Então, eu não gosto. Então, o que eu faço? Lembra que eu criei uma imagem lá no PowerPoint? Então, eu venho aqui na pergunta anterior e clico aqui, ó, adicionar uma imagem. Por quê? Porque observe o que vai acontecer. Eu vou fazer o upload daquela imagem que eu salvei lá. Imagens. Eu salvei ela como texto 1. Venho aqui. Abrir. Ok, slide 1. Observe aqui, ó. É aqui número 5, ó. Então eu posso vir aqui, ó. Tiro aqui esse número daqui, ó. Venho aqui na imagem que eu coloquei, põe aqui 5. Leia o texto a seguir e responda. 2 pontos. Lembrando que você pode redimensionar essa imagem. Se você achar, não, está muito grande, eu posso dar uma redimensionada nela aqui se você quiser, né? Ou não, você pode deixar ela grande. Ah, mas como é que ela vai ficar para o meu aluno lá no celular? Você vem aqui no olhinho visualizar, né? F12, né? Aí você pode, ó, já tá, no caso meu aqui já está para Galaxy S5, só para ter uma ideia, tá vendo? Olha o texto seguinte, então o texto vai ficar assim, mais ou menos, no celular do seu aluno, beleza? Aí lá vem o texto, ele vai ler o texto e vai responder a pergunta, tá? A número 7 e a número 8, lembra que a número 7 e a número 8 tem uma imagem que que o aluno precisa ver essa imagem para poder responder as questões 7 e 8. Então eu venho aqui no formulário. A primeira coisa que eu tenho que fazer é pesquisar essa imagem aqui na internet e salvar no meu computador, porque não dá para você copiar e colar. Então você pesquisa lá, eu vou pesquisar aqui pela fonte aqui, tá vendo? É Melo. No meu caso já está aqui porque eu já fiz essa pesquisa. Tá? Vai aparecer aqui, vem imagens. Aí tá vendo? Tem a página, isso aqui eu tirei de um livro e tal. Aí tem aquela imagem aqui, ó, tá vendo? Tá aqui. Então você vem aqui, no meu navegador aparece como guardar imagem como, no seu pode aparecer como salvar como, ou salvar imagem como, é a mesma coisa, tá? Você salvou no seu computador, você vai vir aqui, ó, é para a questão 7 e 8. Então eu venho na 6, que é a questão anterior, clico aqui, ó, adicionar imagem nessa guia que aparece aqui, ó. Procurar. Eu acho que ela está salva, deixa eu ver. Deixa eu lembrar onde eu salvei ela. Ah, tá aqui, ó. Imagens, tá aqui, bonitinho.
Aí vem aqui, observe, porque o enunciado que está lá no número 7, ó, antes do número 7. Observe o mapa com atenção, copio aqui, colo. E aí depois, pessoal, já está pronta a minha avaliação. Agora é só eu fazer as configurações, né? Por exemplo, eu preciso perguntar o nome do aluno. Então eu coloco aqui, adicionar uma pergunta. Vem aqui no título, né? Nessa primeira, e clico em adicionar pergunta, porque ele vai abrir uma nova pergunta abaixo dessa. Então aqui, nome completo. Obrigatório, né? Como eu já defini que essa avaliação, que esse formulário é do oitavo 14, não preciso pôr uma pergunta ali, qual a sua turma? Porque essa avaliação vai ser feita apenas pelos alunos do oitavo 14, tá? Obrigatória pergunta, vamos lá. Aí eu posso tornar obrigatória, eu posso aqui fazer agora a parte de... Faço as configurações aqui. Ah, sim. Vem aqui nas configurações, coletar endereço de e-mail, o aluno pode editar após envio, aí fica a seu critério, eu particularmente não uso isso. Não vou restringir usuários da Secretaria de Estado da Educação, por quê? Porque alguns alunos, quando entrarem, pode ser que ele entre pelo e-mail pessoal dele, embora o ideal seja que ele entre pelo e-mail institucional, tá? Apresentação, né? Vou botar aqui uma mensagem aqui, avaliação concluída com... Operação concluída com sucesso, né? Teste, vou criar teste. Liberar nota depois que eu conferir, porque as questões abertas eu preciso corrigir manualmente, né? As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, perguntas certas e o valor. Beleza, por quê? Eu só vou enviar a correção com a nota para o aluno depois que finalizar o dia da prova. Então, se a prova é dia 23, então lá na outra semana eu libero a nota para o aluno. Salvar. Aí agora eu venho aqui, ó, e escolho qual que é a resposta correta, né? Digo aqui, ó, vale 1 ponto, né? Então a resposta correta é essa aqui, concluída, e assim sucessivamente. Torno todas as perguntas de resposta obrigatória, ou seja, ele tem que responder, senão ele não consegue enviar o formulário para mim. Feito tudo isso, aqui eu posso pôr, né? Sim, eu vou botar aqui você pode pôr uma descrição, faça com atenção, blá, blá, alguma coisa assim que você queira pôr, como eu sempre ponho na minha avaliação escrita, eu sempre ponho as recomendações. Então você pode criar uma recomendação para o seu formulário aqui, inseriu, está salvo, está pronta a sua avaliação, né, no formulário, aí você vem lá no seu Drive e vai duplicando ela para você só fazer a alteração da turma, né, se você quiser. Se você não quiser também, aí você faz do jeito que você achar melhor. Beleza? Bom, pessoal, espero que isso tenha ajudado vocês, né? Demorou muito, é um vídeo de 17 minutos. Espero que contribua com vocês. Se alguém souber como é que faz para inserir um texto grande lá, sem a necessidade de criar uma imagem, eu agradeceria muito se você compartilhasse comigo, tá? Uma forma mais simples, né? Se tiver uma maneira mais simples de fazer isso, vai me ajudar bastante, tá bom? No mais, pessoal, agradeço aí. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês, tá? Forte abraço a todos.